Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Para você, aluno ou aluna do 9º ano do ensino fundamental, eu trago uma videoaula preparada com todo carinho por quem conta com mais de 30 anos de experiência no ramo. Aqui com você, o professor Dimas do canal Matemática Simples e Prática. Correção das atividades da semana 5 do PET volume 3 de 2021, cujo tema é geometria. Nessa videoaula, já atualizada conforme as mudanças feitas no PET no dia 29/7, a gente vai estar abordando ângulos internos, polígonos inscritos em circunferência. E a primeira proposta é a seguinte: indique quais são os lados, por exemplo, AB, os vértices, por exemplo, A, e os ângulos internos, por exemplo, A ou BAD deste quadrilátero. Escreva também a classificação de cada ângulo, agudo, obtuso ou reto. Então nós temos aqui um quadrilátero, 4 lados, destacados com a medida dos ângulos. Inicialmente vamos falar dos lados. Primeiro lado aí, o lado AB, vai do A até no B, coloridinho aí de vermelho. Segundo, o lado AD, que vai do A até no D. Depois vem o lado DC, do D até no C. O lado BC, que vai do B até no C. Falar de lado é muito simples, né? A ligação entre dois pontos forma um lado. Agora a gente vai ver sobre os vértices. Tem o vértice A, tem o vértice B, tem o vértice C, tem o vértice D. Vértice é um encontro de dois segmentos de retas, um encontro de dois lados, né? Simples também. E a gente vai falar um pouco sobre ângulos. Qual a diferença entre o ângulo e o vértice? O vértice é o encontro de dois segmentos de retas, mas você pode considerar aqui exatamente o encontro. Já o ângulo é a abertura ocasionada pelo encontro desses dois segmentos de reta, desses dois lados. Por exemplo, você pode falar o vértice A tão somente se referindo ao ponto. Já o ângulo você tem que falar se referindo à abertura entre os dois segmentos de reta. O ângulo BAD, que pega o segmento de reta que vai do B até no A e encontra com o segmento de reta que vai até no D, esse encontro, essa abertura a gente chama de ângulo A, e tem que ter um chapeuzinho no A para indicar que o ângulo é aqui, exatamente nesse ponto A. Assim acontece com ADC, ADC, aqui está o ângulo. Assim acontece com DCB, vai do D até no C até no B, e o encontro é o ângulo. Assim acontece com CBA, CBA, onde o ângulo é no ponto B. E a classificação desses ângulos, o ângulo BAD, BAD. Esse ângulo mede 113 graus. Quando o ângulo tem mais de 90 graus, a gente diz que ele é obtuso, abertuso, obtuso, aberto, maior que 90 graus. Quando o ângulo tem 90 graus, exatamente, a gente diz que ele é retângulo. E quando ele tem menos que 90 graus, a gente diz que ele é um ângulo agudo. A gente associa isso com a ponta da agulha, agudo, fino, menor que 90 graus. Então o ângulo BAD, que é esse que vale 113 graus, é obtuso. O ângulo ADC sai do A, vai do D até no C, e no encontro aqui tem um ângulo de 90 graus, então ele é um ângulo reto. O ângulo DCB sai do D, vai no C e vai no B. No encontro aqui mede 111 graus, então ele é um ângulo obtuso. Por último, o CBA. Não é ciclo básico de alfabetização não, né? CBA, C até no B, até no A. O encontro dos dois segmentos de reta forma um ângulo de 46 graus, então ele é um ângulo agudo, assemelha-se à ponta de uma agulha, né? Agudo. É bom a gente fazer essas associações para a gente memorizar essas regrinhas aí, certo? Agora a gente vai para a correção da questão número 2, que já pede para colocar a mão na massa, né? Você pode fazer aí, é muito interessante quando a gente estuda construindo, principalmente na matemática, aqui na geometria. Traçar um hexágono, polígono de 6 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 6 centímetros, usando o primeiro e o quarto processos aprendidos. Então a gente precisa voltar na apostila do PET, porque se referiu ao primeiro processo, que diz assim que
Usamos esse processo quando o elemento dado é a circunferência, que passa por todos os vértices do polígono. Então, primeiro nós dividimos 360 pelo número de lados do polígono. Por que isso? Porque nós partimos de uma circunferência. Um giro completo é 360 graus. E por que um giro completo é 360 graus? Quando os matemáticos foram convencionar essa medida, eles se basearam no ano que a Terra dá 364 giros em torno do seu próprio eixo, 365, dependendo do ano ser bissexto ou não, e eles arredondaram para 360 para ficar mais fácil os cálculos. Então sempre um giro completo é 360 graus. E o primeiro passo é dividir isso por 6. Por que dividir por 6? Porque a gente está falando de um polígono de 6 lados, né? Usando então aqui o primeiro processo, a gente vai dividir 360 por 6, que dá 60. A partir daí, a gente vai traçar uma circunferência e um raio auxiliar. Aqui no caso não é qualquer, né? Aqui é de 6 centímetros, conforme foi orientado aí no comando da questão. Então, está aqui um raio de 6 centímetros. O próximo passo é traçar um ângulo determinado na primeira etapa, determinando outro ponto B. Vamos pegar aqui um ângulo, determinar um outro ângulo aqui no ponto B, de forma que a gente vai ter que fazer 6 divisões iguais a essa. Esse ângulo vai medir quanto? Ele vai medir 60. Por que ele vai medir 60? Porque nós dividimos o giro por 6 e achamos 60, beleza? Você que tem o transferidor aí, o lápis compasso, dá para medir bacaninha. E depois nós vamos transportar essa medida do arco encontrado na etapa anterior para todos os demais até fechar a circunferência. Veja, a gente vai colocar aqui o ponto D, não coloca o C porque o C já está no centro, né? E essa medida tem que ser 60 graus aí no seu transferidor. O E, da mesma forma, o F e o G. Veja que dividindo em 6 espaços de 60 graus, cada um vai ter a mesma medida que os demais. Aí agora, qual é a próxima etapa? Unimos esses pontos, obtemos o polígono desejado. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, A até B, B até D, D até E até F, F até G, G até A. Veja que formou um hexágono regular de raio 6 centímetros. Mas tem um outro processo que pede para a gente realizar essa atividade usando o primeiro e o quarto processo. Como que é o quarto processo? Vamos ver. O quarto processo diz o seguinte: esse processo consiste em determinar o segmento correspondente ao lado de um hexágono e transportá-lo à circunferência dada, obtendo os vértices. Primeiro, traçamos a circunferência de raio dado. O raio dado foi 6 centímetros, então vamos traçar uma circunferência com um raio 6 centímetros. Aqui está o raio medindo 6 centímetros. Segundo passo, com o compasso de abertura igual ao raio, marcamos os pontos A, B, C, D, E e F na circunferência. Então veja que o lápis de compasso está com a abertura do raio, do mesmo tamanho do raio, que no caso 6 centímetros. E a gente vai traçar os demais pontos A, B, C, D. Aqui o B, que está com a mesma abertura do raio, o D, que está com a mesma abertura do raio, o E, que está com a mesma abertura do raio, o F e o G. Porém, nesse caso aqui, nem foi falado aí na apostila suas, mas há uma pequena incoerência. Veja, na matemática, tem uma propriedade que diz que para a gente encontrar o arco completo de uma circunferência, a gente faz 2 vezes π, que é aproximadamente 3,14, 15, 19 e outras coisas mais, aí, mas nós não vamos fazer, multiplicado pelo raio, que é 6. E isso dá aproximadamente 37,698. E quando você divide isso por 6 partes, que são as partes de arco que formam o hexágono, veja o que acontece. Dá 6,28. Dá aproximadamente 6,283, um pouco mais, um pouco menos. Então veja que não vai dar 100% certo. Esse processo ele não é muito eficiente, tem uma sobrazinha nele. Se você passar pelos raios, né, dividir 360 por 60 e pegar
cada ângulo de 60 graus é mais exato. Aqui tem uma incoerência, tem uma pequena diferença que não fecha 100%, dá aproximadamente. Então aí a gente vai fechar, mas é aproximado esse hexágono, ele não é 100% regular não, ok? Mas pediu para a gente fazer a experiência de repente até para que a gente possa observar esse detalhe, né? A atividade número 3 propõe que a gente trace um pentágono, polígono de 5 lados, de lado medindo 5 centímetros. Então, para a gente traçar o pentágono, primeira coisa que a gente vai fazer, quando se fala em pentágono, que tem 5 lados, é pegar a circunferência, que é 360, e dividir por 5. 7 vezes 5, 35 para 36, 1 desço 0, dá 72 graus. E o que eu faço com esses 72 graus? Aguarde. Veja, a gente vai primeiro traçar um segmento de reta medindo 5 centímetros, conforme diz que cada lado tem que medir. E vai traçar mais outros 4 para que seja um pentágono, 5 lados. Agora, qual é o segredo? O segredo é que o ângulo externo aqui vai medir exatamente 72 graus. Por que isso acontece? Porque eu estou imaginando aqui uma circunferência. Quando ela é dividida em 5 partes, cada uma mede 72 graus. Se você juntar esse ângulo com esse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo externo, com esse, precisa dar uma circunferência completa. E por isso cada um mede 72 graus. Assim, eu montei aqui um polígono regular, porque os lados todos têm a mesma medida. Por que eu sei disso? Porque os ângulos todos têm a mesma medida. Agora, esse é o único caminho de se fazer essa construção? Não. Você poderia trabalhar aqui com os ângulos internos. Como que eu descubro qual é a medida de cada ângulo interno? Eu vou dividir esse polígono em triângulos. Veja que esse polígono aqui deu 3 triângulos. Cada triângulo mede 180 graus, isso é fato. Os 3 juntos, 3 vezes 180, 540. Se eu dividir por 5, porque são 5 ângulos internos, 1 vezes 5 para 5, nada, desço 4, não deu, 0 no quociente, desço 0, 8 vezes 5, 40. Cada ângulo desse vai medir 108 graus. A partir daqui também, com um transferidor, eu consigo montar o meu pentágono, né? Eu posso começar pelos ângulos externos, conforme eu fiz primeiro, ou pelos ângulos internos. Eu vou colocar medidas nesses dois, mas todos os demais poderiam ser construídos usando 108 graus como abertura do ângulo, certinho? Então tem 2 caminhos. A matemática sempre oferece mais de uma possibilidade de você resolver uma determinada situação. A atividade número 4 propõe o seguinte: determinar um triângulo inscrito. O que é inscrito? Que está interno em uma circunferência de raio 4. Então vamos lá traçar uma circunferência de raio 4. O raio aqui mede 4 centímetros. O que a gente vai fazer? Vai traçar aqui com o transferidor um pontilhado passando pelo centro. E o que acontece? Se eu pegar esse arco aqui, que tem o mesmo raio que a circunferência, e marcar nele 2 pontos, B e C, e pegar também aqui um ponto A. Por que eu coloquei esse ponto A? Para eu ter uma noção do centro aqui da circunferência. Aqui eu já construo o primeiro lado do meu triângulo, certinho? O outro, eu vou traçar esse arco chegando no ponto central da circunferência, saindo do B e chegando no ponto central, e dele outro voltando ao C. Aqui eu torno ligar, eu posso chamar de desse ponto ou qualquer outro nome, e ligar, formando assim um triângulo. É esse o único jeito de se fazer isso? Não. Você pode pegar o seu transferidor e medir 3 ângulos de 60 graus. Como eu disse anteriormente, na matemática há sempre, ou em grande parte das vezes, mais de uma opção de se construir, ou de se resolver uma situação. Nesse caso é bem simples, você marcar um ponto aqui, a partir dele você criar um ângulo de 60 graus, e aí os lados vão ficar exatamente com a mesma medida, certinho?
Eu sempre gostei muito de matemática e sempre gostei de compartilhar o conhecimento que eu adquiri nesses 30 anos de trabalho como professor de matemática. Assim eu trago para você no canal Matemática Simples e Prática videoaulas de qualidade que valem a pena você assistir. Então eu o convido para que se inscreva aí no canal e que possa compartilhar conhecimento com a gente. Se você gostou, deixe o seu comentário. Se você tem alguma sugestão, ela é muito bem-vinda. Então, tudo de bom, obrigado por ter assistido a videoaula. Fique com Deus, sucesso! Graças a você, o canal Matemática Simples e Prática atingiu a importante marca de 40 mil inscritos e de 6 milhões de visualizações. Muito obrigado pela confiança!